Escola dominical, feita pra mim, pra você. Espaço pra crescer e a Bíblia conhecer, sempre junto com você. Sempre junto com você. Sempre junto com você. Teus filhos proteger e seguros sempre os ter na tua mão. Santo, 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 Senhor dos céus, toda a terra louve a ti, no céu tudo adore a ti. Bondoso Deus, quando tudo enfim passar, céus, estrelas, terra e mar, pela cruz do Salvador, faz-nos no teu grande amor, contigo estar. Santo, 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 Senhor dos céus, toda a terra louve a ti, no céu tudo adore a ti, bondoso Deus. Queridos irmãos, os saúdo com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos estudando a lição de número 7, datada de 16 de agosto de 2020, que tem por título: O povo de Deus deve separar-se do mal. Nosso textuário está na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17, que diz o seguinte: Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Nossa verdade prática: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Esdras, capítulo 2, versículos 59 a 62, capítulo 4, versículos 2 e 3, e capítulo 6, versículos 2 a 4. No capítulo 2, os versículos selecionados diz: Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adã e Imer, porém não puderam provar que as suas famílias e a sua linhagem eram de Israel.
Os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 652. E dos filhos do sacerdote, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomou mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e que foi chamado do seu nome. Estes procuraram seu registro entre os que estavam arrolados nas genealogias, mas não se acharam nelas. Assim, por imundos, foram excluídos do sacerdócio. Os versículos do capítulo 4. Chegaram-se a Zorobabel e ao chefe dos pais, e disseram-lhes: Deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos a vosso Deus, como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Porém Zorobabel e Jesuá e os outros chefes dos pais de Israel lhe disseram: Não convém que nós e vós edifiquemos a casa do nosso Deus, mas nós sozinhos a edificaremos ao Senhor Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro, rei da Pérsia. E no capítulo 6, os versículos são: E em Acmeta, no palácio, que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim: No primeiro ano do rei Ciro, este baixou o seguinte decreto: A casa de Deus em Jerusalém se reedificará para lugar em que se ofereçam sacrifícios, e seus fundamentos serão firmes, e a sua altura de 60 côvados, e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras e grandes pedras, e uma carreira de madeira nova, e a despesa se fará da casa do rei. Prezados irmãos, nas lições anteriores estudamos as construções feitas pelo povo de Judá quando retornam à terra, mais precisamente o altar, o templo, os muros, que são construções concretas, algo visível, palpável. Só que nesta lição estaremos estudando construção também, mas construção abstrata, reconstrução de cultura, retorno à religiosidade e à comunhão com Deus. E nessa lição, que tem por título O povo de Deus deve se separar do mal, não bastava o povo de Judá e Jerusalém sair de dentro do cativeiro se o cativeiro continuasse dentro dele. Saísse de dentro da cultura babilônica se a Babilônia continuasse dentro do povo. É aquela situação, saiu do Egito, mas leva o Egito por todo o deserto. Então, era necessário agora, nesse momento, o povo ter essa separação, ter esse entendimento que precisava separar-se do mal. A nossa Bíblia diz que é para nós fugirmos, não é do mal não, é da aparência. Bastou parecer mal, a gente já deve estar fugindo, resistir ao diabo, para ele fugir de nós, fugir da tentação. São provas cabais na Bíblia que nós precisamos nos santificar e estar mais próximo com Deus e longe da maldade deste mundo. O que nós vamos estudar nessa lição, mais precisamente, é sobre o mundanismo. E eu gostaria de trazer aqui um conceito mais próximo de mundanismo para nós. Porque muitas vezes quando nós pensamos em mundanismo, nós só pensamos em modas, em vestes, e mundanismo não é só isso. Mundanismo é o vocabulário que nós utilizamos, são as músicas que nós muitas vezes queremos trazer para o seio do nosso culto, são as práticas muitas vezes inovadas lá fora que nós queremos copiar para dentro da igreja, são as ideologias que são pregadas pelos grandes pesquisadores lá fora, são os usos e costumes. Então, mundanismo é um arsenal de armas que o adversário ele utiliza no mundo para atrair o crente e muitas vezes para contaminar também o rebanho de Cristo. Então, nessa lição estaremos estudando sobre o mundanismo e o povo de Deus deve se separar deste mal. Quando se fala em mundanismo, eu prefiro até utilizar a palavra secularismo, porque o secularismo são todas as novidades que são lançadas no sistema mundano espiritual e que muitas vezes querem nos cooptar, nos atrair para sermos suas presas fáceis ou
posso dizer melhor, para sermos simpatizantes desses arsenais que o adversário usa e que muitas vezes quer contaminar a igreja. Lembremos que a igreja não é para ser influenciada por esse sistema mundano. A igreja é para influenciar esse sistema mundano. Então, nesta lição, o que nós vamos verificar é que o povo que voltou para a terra, apesar de já ter construído os muros, já ter construído o templo, já ter restaurado o culto a Deus, ainda precisava de algo mais. E nessa lição nós vamos ver que antes, durante e depois dessas construções concretas, existiam construções que estavam se estabelecendo no âmbito espiritual, na questão de união, de harmonia, né? E nós precisamos entender isso de uma vez por toda nessa lição. Quando o povo de Israel, o texto bíblico inclusive vai dizer isso, quando o povo de Judá, melhor dizendo, está voltando do cativeiro, retornando do cativeiro, não é assim simplesmente quem quer voltar e volta. Foi feito uma comprovação de genealogia, uma comprovação de relação de parentesco com quem estava retornando-se, para não ter que voltar e misturado com o povo pessoas que não tinham nada a ver com a descendência de Abraão, a descendência de Isaac, a descendência de Jacó. E foi buscado o registro desses familiares exatamente na genealogia, para saber se eles eram ou não de origem judaica. E os que não foram achados nessa relação simplesmente foram excluídos, não voltaram para a terra. Então, nessa lição que nós vamos estudar são os preparativos dos judeus para retornar, os alicerces da nova forma de vida. Agora não vamos estudar alicerce de templo, alicerce de altar, nem alicerce de muro. É alicerce de uma construção social, alicerce de uma construção cultural, alicerce de uma construção religiosa, o retorno do povo às suas origens. Então, são esses alicerces que nós vamos estudar nessa lição de hoje. Porque o povo de Israel viveu espalhado durante todo o tempo, 70 anos espalhado em todo o território do Império de Nabucodonosor. E diga-se de passagem, alguns chegaram até a Babilônia, outros ficaram à beira do rio Quebar. Independente do local, eles estavam espalhados, só não estavam na sua terra. Então, por isso que era importante aferir se esse povo que estava voltando para tomar posse da terra, eles realmente eram judeus ou não. O primeiro tópico da nossa lição trata sobre somente os judeus retornariam a Judá. Nesse somente os judeus retornar a Judá era uma condição de exclusividade, ou seja, quem fosse genealogia, quem fosse consanguíneo, quem fosse da nação, volta. Quem não for, está excluído. E para isso tinha que fazer prova de linhagem. Você é descendente dos judeus mesmo, você é judeu, você é descendente de que tribo, qual é a sua linhagem. Então, existia essa comprovação de linhagem para retornar à terra, para que não voltasse pessoas estranhas à terra, porque a pior derrocada de um povo é quando eles estão com sentimentos divididos, quando eles têm algo que possa fazer a divergência. Então, naquele momento, o que estava se procurando era a convergência para o povo voltar para a terra. E logo nessa primeira tiragem, apareceram 652 pessoas que não tinham nada a ver com os judeus e estavam ali misturados, querendo também fugir, ganhar vida em outra terra. A ideia ali não era ganhar vida em Jerusalém, em Judá e Jerusalém. A ideia ali era dar ao povo a garantia de que estavam retornando para a sua terra. Então, essa ascendência que deveria ser puramente judaica, fariam parte do grupo. Deus não aceita a mistura. Naquela situação Deus não aceitou e até hoje Deus não aceita. Os irmãos observem aqui que havia um registro
de genealogia, e só participaram do retorno quem estavam assentados, as famílias assentadas nesse livro. Diga-se de passagem que muitos que estavam indo para Judá haviam nascido durante esses 70 anos, mas eles tinham como comprovar a sua filiação com seus pais, inclusive que já tinham falecido. Então era preciso estar com o nome escrito para voltar à terra de Canaã. Essa lição traz para nós um exemplo fantástico, irmãos, de como será a nossa partida para morar na Canaã celestial. Somente quem estiver com seu nome escrito é que vai morar em Canaã celestial. Do contrário, os demais serão excluídos. Pode até estar misturado no meio do povo, mas se não for encontrado o registro nos assentamentos, ele jamais estará subindo no arrebatamento, jamais fará parte desses que retornam para a sua terra, para a sua origem. E eu quero dizer para os irmãos, esta porta continua estreita, ou está inscrito ou não está. Deus não aceita mistura. E uma outra coisa, quantidade para Deus não representa nada. O que Deus quer do ser humano é qualidade. Bom, irmãos, no segundo tópico da nossa lição, o que nós vemos os judeus não aceitaram a ajuda dos samaritanos. Observe que a primeira tentativa de mistura aconteceu no retorno, saindo de Babilônia para Canaã. Ali foi a primeira situação, a primeira exclusão. A segunda aqui já é quando eles estão na terra. Samaritanos estavam lá tomando conta daquela região e vê o povo voltando. E quem são os samaritanos, né? É a primeira pergunta que é feita no primeiro subtópico do tópico 2. A segunda os samaritanos ofereceram cooperação aos judeus. A terceira os samaritanos procuraram aparentar-se com os judeus. A quarta os samaritanos tornaram-se inimigos dos judeus. Observem bem, chegando na terra, era mais uma tentativa de mistura. A primeira tentativa de mistura foi o povo vir com alguns que não tinham nada a ver com os judeus e virem tomar posse da terra. Essa aí foi descartada porque foram excluídos logo lá. Não vão porque vocês não estão com o nome escrito no livro. Agora vem uma outra situação. Chegam na terra e os vizinhos dali querem se aparentar, querem se criar um vínculo, uma relação. E quem era esse samaritano? Os irmãos sabem que judeus, houve uma divisão entre as 12 tribos, 10 tribos ficou para o norte, 2 tribos para o sul. As 10 tribos para o norte foi Rúben, Simeão, Gade, Azé, Naftali e vários outros, mas as outras 2 tribos que ficaram sozinhas eram Judá e Benjamim. Essas 2 tribos que ficaram para o lado do sul continuaram sendo governadas com a linhagem de Davi. As tribos do norte, as 10 tribos do norte, eles foram governados por reis que muitas vezes sucediam 1 ou 2 da mesma família, mas depois toda a família era morta e outro assumia a linhagem. Então não existia uma monarquia vitalícia, existia uma monarquia que era conquistada com a morte de todos os possíveis ascendentes ao trono. É o caso, é aí que entra Acabe, Jezabel, lá nas tribos do norte. Só que com o tempo, esse povo se desviou tanto de Deus, que Deus permitiu que esse povo caísse no cativeiro antes das 2 tribos do sul. Quando eles caem em cativeiro na Síria, o rei da Síria manda pessoas de várias nações para morar ali na região do Reino do Norte, que tinha por capital Samaria. A partir de então eles são chamados de samaritanos. Então quem são os samaritanos? É exatamente uma mistura de povos que vieram de várias localidades, inclusive de Babel, de Cuta, de Ava, de Amate, de Safarvaim, e habitaram naquelas cidades. Com o tempo, também vieram sacerdotes que ministravam culto a Deus para
trazer uma religiosidade para aquela localidade. Então, quem eram os samaritanos agora? Não eram só povos pagãos, não eram só os gentios, eram também pessoas vinculadas a Abraão, vinculadas a Isaac, a Jacó, tinham sacerdotes ali no meio também. Mas de qualquer sorte, o povo ainda era um povo adúltero espiritualmente, corrompido espiritualmente com idolatria. Eles serviam ao Deus de Israel, mas se envolviam com inúmeras idolatrias, e aí ficaram com sendo chamado de samaritano. O povo que volta para o Reino do Sul recebe uma oferta de ajuda. Os samaritanos, quando viram eles retornarem, eles se ofereceram para ajudar. Os irmãos já viram isso nas lições anteriores. Na construção do templo, eles ofertaram sua mão de obra e não foi aceita. Na construção dos muros, ofertaram a sua mão de obra, também não foi aceita. Isso porque o povo de Judá e Jerusalém não queria, naquele momento, mistura. Eu já tinha sofrido demais, irmãos, e agora aceitar a mistura. Então, é mais uma vez eles abrindo mão de se misturarem, de manterem a sua identidade, a sua separação e a sua santidade. E isso nos traz um grande exemplo, que nós devemos também nos afastar de toda sorte de vínculo que vai comprometer a nossa carreira ministerial, a nossa carreira espiritual, a nossa vida com Deus, nosso relacionamento com Deus e com nossos irmãos. Então precisamos estar atentos, de olhos bem abertos para esse tipo de ajuda, porque são ajudas que não nos favorecem, são ajudas que têm segundos interesses, segundas intenções, e essas ajudas vai nos afastar do plano de Deus, daquilo que Deus preparou para nós. Então devemos nos afastar daqueles que têm uma vida irregular e daqueles que causam divisões. Quantas pessoas estão querendo se aproximar para nos ajudar, segundo eles, mas na verdade é para fazer separação entre A e B, para criar um litígio, trazer uma divisão. Então preciso ficar aberto, com olhos bem abertos. Os samaritanos também ofereceram ajuda. Naquele momento, Judá e Benjamim precisavam de ajuda para reconstruir muro, reconstruir templo, para reconstruir a sua economia, restaurar a economia, o mercado de trabalho. Mas, meus queridos irmãos, eles não aceitaram. Não era orgulho, não era egoísmo, não. É porque não estavam debaixo da autoridade divina para fazerem aquilo, autorização divina para aceitarem aquela ajuda. Então, os samaritanos agiram de uma outra forma, procuraram se aparentar, ou seja, casavam-se com as judias e ofereciam as suas filhas para os judeus. Então, eles se aparentando, eles acabavam tendo um vínculo e se misturando, e também isso não foi aceito. E a gente diz que dureza da parte de Esdras quando manda separar e despedir as mulheres estranhas, e os pais se separam de seus filhos. Irmãos, não é concebível, porque como fica o coração de um pai, de um filho, de uma mãe nessa separação, mas é porque não deveria nem ter começado esta mistura, quanto mais ter dado cabo a um casamento, a um relacionamento. São investidas que o adversário faz para misturar de qualquer forma o cristão com as coisas mundanas, com o secularismo. Lembre-se que os samaritanos, eles tinham um culto aberto, um culto corrupto, porque eles serviam a Deus e a outros deuses também. Então era o secularismo da época, era o mundanismo da época, eram prostitutos espirituais, e Deus não aceitava. E agora eles estavam querendo também se corromper, se infiltrar através dos laços de família. Os samaritanos se tornaram de uma vez por todas inimigos dos judeus, irmãos, porque não dá para a luz se comunicar com as trevas. Os samaritanos, depois que viram que os judeus não aceitou a sua ajuda, os judeus também não aceitaram, melhor dizendo, o seu relacionamento de família, familiar, conjugal. Eles então se tornaram inimigos. É daí que surge aquela frase: os judeus não se comunicam com os samaritanos. E diga-se de passagem, comunicar-se nesse vocábulo não é apenas o falar, o conversar, o dialogar. Não, comunicar-se ali
trocar qualquer tipo de objeto, tornar comum, em outras palavras, tornar comum qualquer relação de troca, de venda, de qualquer coisa, inclusive de família. Então eles não se comunicavam nesse sentido. Os samaritanos começaram a invejar os judeus. Por quê? Sem a ajuda deles, os judeus construíram o templo. Sem a ajuda deles, os judeus restauraram os muros. Sem a ajuda deles, os judeus estavam se reestabelecendo economicamente, espiritualmente e chamando novamente a atenção do mundo para eles. E enquanto eles já estavam ali há centenas de anos, ainda não tinham conseguido o prestígio que os judeus já tinham conseguido em pouco tempo morando na terra. Então, o que desperta? Inveja, ciúme, e aí então essa inveja, por causa desse prestígio dos judeus, leva um ódio. Samaritanos, então, qualquer oportunidade que tiver, vai tentar atingir, alvejar os judeus. E aí surge esse desligamento total entre judeus e samaritanos, que vem culminar com aquela frase daquela mulher que é alcançada por Jesus: judeus não se comunicam com os samaritanos. Era exatamente por causa desse ódio velado que eles tinham. Eles eram separados por um muro, mas de um lado do muro estava um povo privilegiado por Deus, um povo que não se misturava, e do outro lado do muro estava um povo mestiço em raça, em termos de raça, porque eram vários povos que estavam convivendo ali, e mestiço também espiritualmente, fazia toda sorte de culto para tudo quanto era divindade, inclusive para o Deus de Israel, segundo eles. Terceiro tópico da nossa lição: Deus exige santidade de seu povo. Esse terceiro tópico está dividido em mais 4 subtópicos. O primeiro é: retornando do cativeiro, Israel separou-se do mal. Quando Josué se preparou para passar o Jordão, ele disse ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. O terceiro subtópico é: o anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas. E o quarto subtópico: Israel é derrotado pela pequena cidade de Ai. Isso mostra nesse tópico aqui, o terceiro, que Deus exige santidade do seu povo, que Deus é um Deus exigente. Deus exige, ele é exigente. Ninguém é obrigado a servi-lo, mas se vai servi-lo, sirva conforme o seu modelo. Deus não aceita culto conforme o modelo que o homem quer prestar. Observe que quando Deus arranca o povo de Israel do Egito, Deus, a primeira coisa que fez antes de colocar em Canaã foi levar Moisés no Monte Sinai e dizia assim: Moisés, eu quero ser cultuado assim. É dessa forma que eu me agrado. Então, Deus não aceitaria qualquer tipo de culto do povo, e Deus, ele exige santidade do povo. Quando Deus também chama Moisés, ele diz: olha, esse povo é a corda da minha herança. Diz para eles que eu quero que eles sejam santos, assim como eu sou santo. Então, Deus exige santidade. Ela diz que o Espírito de Deus tem ciúme por nós. Então, não é obrigado ninguém servir a Deus, mas se vai servir a Deus, tem que seguir a sua cartilha. Também, irmãos, não é obrigado ninguém para o céu, mas se quiser ir para o céu, tem que obedecer às regras do Altíssimo, do Criador. Então, Deus, ele, para se manifestar no meio de qualquer comunidade, de qualquer reunião, é indispensável que haja plena santidade. Deus queria falar com Moisés? Queria. Quando Moisés se aproxima, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que você pisa é terra santa. Então, Deus, ele exige: eu quero falar com você, mas vai ser do meu jeito. Então, Deus exige essa santidade. O que é santidade? Santidade é separação. O homem não pode viver agradando a Deus de um lado e do outro lado agradando também ao mundo. O mundanismo não pode entrar dentro da igreja, tem que haver separação. Quando o povo de Israel retorna do cativeiro, ele retorna sabendo que não podia mais se envolver com as coisas que foram determinantes, melhor dizendo, para que eles
caíssem em cativeiro. Eles tinham agora que fugir de tudo quanto tinham feito de errado anteriormente, para não voltar ao cativeiro de novo. 70 anos de castigo era muito tempo, então não dá mais para errar de novo nessa questão. E eles tinham agora a obrigação e o dever de fugir de toda aparência do mal, se separar do mal, mesmo depois de construir templo, reconstruir sua economia, sua política, reconstruir tudo, ainda tinham que se manter. Não é questão só de sair do mundo, é se manter fora do mundo, é sair do mundo e tirar o mundo de dentro de si, abandonar o pecado e tirar o pecado de dentro de si, abandonar as ideologias que o mundo preconiza e tirar essas ideologias de dentro de si. A nossa convicção é que um dia nós estaremos para sempre com Cristo, mas precisamos fazer a manutenção da nossa santidade hoje, aqui, agora. Quando Josué ele se prepara para atravessar o Jordão, saíram do Egito, passaram 40 anos no deserto, Moisés morre antes de entrar em Canaã, deixa Josué na incumbência de conquistar as terras do outro lado, mas só que quando ele vai atravessar o Jordão, Deus disse assim: olha, santifique hoje, para que Deus faça algo amanhã. Deus vai fazer amanhã coisas grandes, mas é preciso santificar hoje. O crente tem que estar separado hoje para ver Deus trabalhar em sua vida num futuro bem próximo. E o anjo do Senhor visita o acampamento dos israelitas, que é a terceiro subtópico desse terceiro tópico, e manda que Josué, quando o anjo do Senhor chega até Josué, ele queria saber qual o motivo da visita que o anjo faria a ele naquele momento. E o anjo do Senhor diz para ele: descalça o sapato de teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. Qual é a diferença entre a mensagem de Deus para Moisés, quando vai libertar o povo do Egito, e para Josué, quando vai conquistar a terra prometida? Isso prova que de um ponto a outro a santidade ela é exigida por Deus. Mesmo não basta a santidade apenas no momento de resgatar uma alma do Egito. A santidade também tem que ir até o momento que vai se conquistar Canaã. Os irmãos entenderam essa analogia? Não preciso apenas ser santo para fazer a obra. Eu preciso ser santo para fazer a obra e para entrar no céu. Sem a santidade, ninguém verá o Senhor. Sem a santidade, jamais o povo de Israel entraria em Canaã. Israel foi derrotado por uma pequena coisa. Já tinha guerreado contra Jericó. Jericó é uma cidade fortificada. Foi Deus que batalhou em prol de Israel, deu vitória no 7º dia em que rodearam 7 vezes, e Deus deu vitória. E até hoje a história, que inclusive chegou à conclusão agora, que os muros não caíram para o lado de dentro, caíram para o lado de fora. A força foi de dentro para fora. Então foi Deus quem deu passagem ao povo para abater Jericó. Mas a gente sabe que Israel perdeu a batalha para uma pequena cidade de Ai. Por quê? Porque Deus tinha dito para o povo não pegar nada da cidade, porque era tudo anátema, era tudo contaminado. E um homem simplesmente botou os olhos naquilo que era daquele mundo hostil, perverso, contrário à santidade de Deus, e escondeu dentro da sua tenda. E por causa desse pecadinho escondido, todo o povo perdeu a batalha e muitos perderam a vida. Mas depois que eles se consertaram com Deus, diz a Bíblia que Acã foi morto por causa do seu pecado e o povo ganhou a batalha. Quer ser vitorioso? Quer continuar com relação íntima com Deus? Mantenha a tua santidade. Santidade não se compra, não se vende, não se dá e não se esnoba. Santidade é uma luta constante do crente para renunciar o mundo e renunciar o seu próprio eu. Israel foi derrotado por falta de santidade, mas nós seremos vitoriosos se mantivermos a nossa santidade com o Altíssimo. O último tópico da lição de hoje, nosso quarto tópico, traz o seguinte tema:
devemos manter uma vida de separação do mal, que traz consigo 4 subtópicos. Primeiro, os judeus mantiveram-se separados dos samaritanos. A Bíblia mostra exemplos de servos de Deus que duvidaram se valia a pena manter a linha de separação do mal. O terceiro, devemos viver conforme a vontade do Senhor. E o quarto, bênçãos acompanham os que vivem conforme a vontade de Deus. Não basta ser santo em apenas um momento. É preciso manter uma santidade constante. Quando Jesus Cristo voltar para buscar a sua igreja, ele vem buscar um povo santo, humilde, zeloso e cumpridor de boas obras. Deus exige santificação do seu povo para poder operar no meio dele. Se mais ele não opera, é por falta de santificação. Deus, ele não se une, Deus ele não tem nenhuma relação com a idolatria, Deus não tem nenhuma relação com o mundanismo, Deus não tem nenhuma relação com o secularismo. Ele tem os seus princípios são absolutos e não podem ser relativizados com o tempo. Deus não está negociando abertura ou flexibilização dos seus princípios, não. Os princípios de Deus continuam sendo o mesmo, porque ele é imutável. Então vale a pena manter a separação com o mundo para se constituir amigo do Todo-Poderoso. Quantas vezes a gente nos gloriamos, né? Nós nos gloriamos porque conhecemos pessoas de influência na sociedade, na política, né? E são meus amigos. Nós até dizemos isso batendo no peito, mas podemos ser amigo da pessoa mais influente do universo, que é o nosso Deus. Para isso, precisamos manter a separação com o mundo, porque esse amigo, ele é ciumento, ele não aceita mistura. A Bíblia nos mostra alguns exemplos de pessoas que em determinado momento duvidaram de Deus, duvidaram se valia a pena ou não se separar do mundo, se renunciar ao mundo, sacrificar-se. Um dos grandes exemplos é Asaf, quando ele fica desapontado por ver o ímpio prosperando, crescendo e zombando, escarnecendo de Deus. Na lição não traz, mas Jeremias também, ele questiona de Deus, porque os homens de Anatote plantavam, colhiam e aprontavam espiritualmente com Deus, mas sempre estavam colhendo muitos frutos de suas plantações, criando animais, e os animais sempre crescendo e dando-lhes mais renda. Então, às vezes nós somos flagrados duvidando de Deus, porque o ímpio prospera e nós muitas vezes passamos algumas dificuldades e duvidamos se vale a pena não ser crente ou não, se vale a pena renunciar ao mundo ou não. E Asaf, ele entra nesse questionamento com Deus, e a Bíblia diz, quando ele chega no templo, olha como ele fala aqui, ó: na verdade que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos à inocência. Ele achou em determinado momento que nada do que ele estava fazendo, nenhum sacrifício estava valendo a pena, mas ele é levado ao templo para conversar com Deus. E aí quando ele chega no templo, ele diz assim, ó: até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. E depois ele afirma: todavia estou de contínuo contigo, tu me seguraste pela minha mão direita, guiar-me-ás com teu conselho, depois me receberás com glória. Asaf entendeu naquele momento que valia a pena servir a Deus, porque as riquezas do mundo, os prazeres do mundo, a fama do mundo, é tudo passageiro. O que o homem vai levar daqui para a eternidade é a sua relação com o Altíssimo, e qual será o final daqueles que se apartaram de Deus. Então, é o exemplo que Asaf deixa para as nossas vidas. Vale a pena assim renunciar ao mundo, vale a pena sofrer aqui nesta terra, vale a pena renunciar e ser santo, porque nós temos a comunhão com o Todo-Poderoso. Malaquias também, ele chega a uma conclusão lá no capítulo 3, versículo 15, quando ele diz assim, ó:
há um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro, poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que é o serve. Então, Malaquias ele traz um grande exemplo para nós de que ninguém perde nada servindo a Deus, ninguém perde nada renunciando o mundo, se santificando, mas está deixando de curtir. Essa curtição também ela é passageira, porque depois o futuro do homem com Deus é uma eternidade com Deus. Devemos viver conforme a vontade do Senhor. O tempo que nos resta na carne, não temos mais como perder esse tempo com coisas vãs, coisas passageiras. As pessoas estão perdendo a sua vida a troco de nada. E nós precisamos saber que precisamos nos afastar do mundo, porque além dos prazeres do mundo trazer consequência nesta terra, ainda pode levar para uma vida sem Deus na eternidade. Então Paulo ele aconselha que a vontade de Deus é a nossa santificação. Pedro também aconselha que o tempo que nós vivemos na carne, vamos viver fugindo da concupiscência dos homens ou dos desejos do humano, do desejo da nossa carne, e viver segundo a vontade de Deus. E Paulo ainda ratifica em 2 Coríntios 6,17, que é para nós aperfeiçoar a nossa santificação. Somos santos hoje, amanhã precisamos ser mais santo ainda. E eu vou acrescentar aqui ainda Apocalipse. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Então, hoje eu tenho que ser mais santo do que ontem, e amanhã eu preciso ser mais santo do que hoje. Minha relação com Deus tem que ser progressiva, crescente. A minha intimidade com Deus tem que melhorar a cada dia. E o que eu vou ganhar com isso, abrindo mão do mundo, né? O mancebo de qualidade pergunta, né? Como é que ele iria fazer para herdar a vida eterna que Jesus tanto prometia. A vida eterna naquele momento era algo promissor, porque as pessoas sempre têm medo, tiveram medo de morrer. Então o mancebo de qualidade queria saber também como é que ele podia viver eternamente para não morrer, para continuar usufruindo dos bens desta terra. E Jesus falou para eles: amarás a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, e isso exige renúncia. E para que nós ganhemos na eternidade e ganhemos aqui, porque ela diz que aqueles que renunciam, aqueles que servem a Deus, receberá 100 vezes tanto nessa vida e por fim a vida eterna. Então tem bênçãos que acompanham essa renúncia: vitória contra os ataques do diabo, o crescimento espiritual em um relacionamento íntimo com Deus, seremos usados por Deus nesta terra para os seus propósitos e por fim, irmãos, seremos arrebatados para estarmos para sempre com Deus. Vale a pena ser santo. Não negocie a tua santidade. Não abra mão da tua santidade. Mas deveríamos pensar de uma outra forma. Essa questão de santidade, deveríamos pensar, fica no passado. Eu preciso cumprir aquilo que Deus predeterminou, porque Ele é imutável. E Deus abençoe a sua igreja. Meus irmãos, chegamos a mais um final de uma lição riquíssima, edificante, que nos traz muitas reflexões para os dias atuais e a seguinte conclusão: o mundanismo na igreja corrompe os bons costumes e extingue a santidade. Por isso, quem deseja nutrir um relacionamento harmonioso com Deus precisa separar-se do pecado, do secularismo e dos ideais mundanos. Como povo santo, devemos manter a nossa identidade como servos de Deus e preservar o nosso nome escrito no livro da vida. Senhor meu Deus e eterno Pai, é no nome do teu Filho amado Jesus Cristo que nós ligamos-nos com teu trono nesta hora, te pedindo uma bênção toda especial para este servo, esta serva tua, que está nos alcançando através desta mídia. Deus amado, que o seu lar seja abençoado, que tu possas ter a liberdade de entrar em cada cômodo desta casa e alcançar as vidas que estão carentes, meu Senhor, de libertação, de proteção, de provisão, de auxílio. Que tu possas, meu Senhor, dar saúde, meu Senhor, que tu possas restabelecer saúde,
que tu possa restabelecer empregos, que tu possa restabelecer a relação conjugal, que tu possa trazer harmonia para esta casa, meu Senhor. Que tu possa repreender toda sorte de enfermidade do corpo, na mente, meu Senhor, no espírito, na alma. Que tu possa lançar por terra todo indício de depressão, de esquizofrenia, megalomania ou qualquer outra síndrome, meu Senhor, qualquer outra patologia psicológica ou até física, meu Senhor. Eu sei que tu és o Deus do impossível, o médico dos médicos, o Deus onipotente, o Deus onisciente, onipresente, imutável, eterno, que penetra todas as coisas, que sabe todas as coisas e que tem planos e projetos distintos na vida de cada pessoa. Eu te peço agora, meu Senhor, que essas pessoas que estão sendo alcançadas, que deem lugar à tua voz, à tua palavra, que sejam tocadas por essas palavras que foram faladas aqui, e que essas palavras que são vivas, meu Senhor, elas possam produzir vida, meu Senhor, a cada um ouvinte. Ó Deus, eu não sei quais as intenções, quais os projetos que essas pessoas têm de vida, e eu não sei se elas estão aliadas com a tua vontade. Mas de qualquer sorte, meu Senhor, nós te pedimos, ajusta, meu Senhor, a caminhada dessas pessoas para te adorarem, para te invocarem, para te servirem, traz de volta os distanciados. Senhor amado, faze, meu Senhor amado, eles se encontrarem novamente contigo, com o caminho, meu Senhor, com a jornada correta contigo. Ó Deus, vai livrando dos laços de morte, vai livrando, meu Senhor, de toda sorte, meu Senhor, de malignidade, meu Senhor, de estratégia do adversário para destruir, tu vai desfazendo, no nome de Jesus, ó Pai. Eu te peço uma bênção toda especial para esta casa, para esta família, para a sua parentela, no nome santo de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco. Amém.